Doutrina Espírita e Cidadania. A mudança para mundo de regeneração. Luiz Guilherme Marques. 2012. Eu trabalho e meu Pai também trabalha. Jesus Cristo. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, sendo o mundo terreno mera cópia, inferior, àquele. Ensino unânime dos espíritos superiores. Introdução. A vida dos planetas segue uma trajetória pré-determinada, iniciando pela sua criação e terminando pela sua desagregação, tudo transcorrendo conforme as normas inderrogáveis das leis divinas, aplicadas por espíritos puros, como acontece, no caso da Terra, cujo Criador é Jesus, a quem o Pai Celestial delegou essa missão em época que nossa pobre inteligência sequer consegue imaginar. No presente momento histórico que vivemos, acontece a transição do planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Na categoria que está se findando, prevalece ainda o mal, ou seja, os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade. Na qualificação que iremos adquirir, as virtudes opostas a esses defeitos, ou seja, a humildade, o desapego e a simplicidade vão, gradativamente, ganhando espaço no íntimo de cada habitante. Todos os departamentos da atividade humana estão sofrendo modificações profundas, porque os paradigmas antiquados não podem mais prevalecer. O objeto deste estudo é a cidadania, ligada a vários segmentos da civilização, quais sejam a sociologia, o direito e a política. Socorremo-nos, para tanto, das luzes da doutrina espírita, que representa, no momento, a verdade no grau máximo suportável pelas inteligências e corações da Terra, sob os seus três aspectos: ciência, filosofia e religião. Sendo, como é, o mundo espiritual nossa verdadeira pátria, lá estão os modelos que gradativamente vão sendo implantados no mundo terreno. Assim, nos basearemos, para a apresentação das propostas de mudança naquilo que existe do lado de lá. Não estaremos aqui criando teorias nossas, mas apenas mencionando, mesmo que sem citar fontes, aquilo que se sabe ser a realidade dos desencarnados. Dessa forma, não correremos nunca o risco de fazer afirmações temerárias ou errôneas. Tentaremos, através das nossas limitações intelecto-morais, contribuir para incentivar nossos irmãos e irmãs em humanidade a se tornarem verdadeiros cidadãos, segundo o modelo de Jesus, aptos a viverem na terra dos tempos futuros. Não pretendamos transformar este estudo em libelo acusatório contra quem quer que seja, pois nos reconhecemos tão necessitados de reforma moral como qualquer habitante do nosso planeta, ainda pouco qualificado no concerto geral dos mundos. Se tivermos adquirido as virtudes que aqui são apontadas e tivermos conscientizado um só que seja de nossos contemporâneos, este esforço já terá sido muito bem recompensado, pois cada um de nós é um Deus, como disse Jesus, ou seja, um espírito que, um dia, após o curso dos milênios sem fim, será um Cristo criador de mundos e pastor de humanidades inteiras. Agradecemos ao Pai Celestial esta oportunidade. O autor. 1. Princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita, como se sabe, se baseia em 5 princípios: a crença em Deus, a imortalidade do espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das vidas corporais e a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. A prova incontestável da existência de Deus é que tudo que existe não foi criado pelos seres humanos, só pode ter sido criado por Deus, pois o nada não existe, ao mesmo tempo que todo efeito tem uma causa. Um universo que funciona com perfeição não pode ter surgido do nada, nem as leis que o regulam serem mera acomodação casual da desordem. Isso sem contar que a crença em Deus é instintiva nos seres humanos, mesmo nas comunidades mais primitivas. A imortalidade do espírito se demonstra, para os que creem nos relatos evangélicos, por exemplo,
Na ressurreição de Jesus e suas múltiplas aparições a centenas de pessoas, após sua desencarnação, na aparição de Moisés e Elias no fenômeno conhecido como Transfiguração do Monte Tabor, nas muitas expulsões de demônios e espíritos desajustados, realizadas por Jesus quando encarnado, isso sem contar os resultados das pesquisas científicas realizadas desde o século XIX por grandes nomes da ciência e as materializações de espíritos como nas famosas sessões como o médium Peixotinho. A pluralidade dos mundos habitados é uma simples questão de lógica, pois não faz sentido um universo formado de um número incalculável de planetas desabitados, sendo apenas a Terra, este minúsculo ponto perdido dentro de uma galáxia inexpressiva, dentre bilhões de outras, dotado da dignidade de ser o lar de seres humanos, por sinal, mais caracterizados por defeitos morais que por virtudes e nem tão inteligentes. A justiça, o amor e a caridade de Deus idealizaram as reencarnações como forma de evolução dos seres, criados simples e ignorantes, ou seja, sementes dotadas de potencialidades tais que as levarão gradativamente à perfeição relativa. Aí a comprovação da pluralidade das vidas de cada espírito. A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, para quem quer que adote alguma corrente religiosa, pode ser conferida, por exemplo, nos livros tidos como sagrados de sua crença, além das já referidas pesquisas científicas, mas há um testemunho recente, que pretendo levar aos prezados leitores. Trata-se da palavra de José Fernandes Filho, um dos magistrados mais respeitados do judiciário mineiro e brasileiro dos últimos 50 anos, que narra seu encontro emocionado com o médium Francisco Cândido Xavier há alguns anos atrás, sendo que este último psicografou na sua presença uma mensagem assinada por um sacerdote católico desencarnado há muitos anos, velho conhecido do magistrado, constante de mais de 60 laudas, onde aquele fala da situação espiritual do seu filho recém-desencarnado além de outros assuntos não divulgados no artigo. Esse testemunho foi publicado na edição de N. 7 da prestigiosa revista Magiscultura, da Associação dos Magistrados Mineiros, sob o título Ele. Prezados leitores, depois desse testemunho, subscrito corajosamente por quem o redigiu, só nos resta ficar mais feliz ainda, porque realmente estamos ingressando no mundo de regeneração, quando toda a verdade possível à compreensão humana estará sendo revelada, ficando disponível a quem quer que detenha, no seu coração e na sua mente, a sinceridade e não quer fechar os olhos e os ouvidos para Deus, independente da crença religiosa que adote. Quem ganha com esse testemunho não é a doutrina espírita, que não disputa com as outras correntes religiosas a adesão de quem quer que seja, mas sim a religiosidade, que deve caracterizar cada vez maior número de homens e mulheres da nova era. 2. Cidadania. A cidadania, segundo a conceituação meramente materialista, pode ser traduzida mais em direitos do que em deveres, principalmente para aqueles que pregam o uso da violência como forma de solucionar os problemas sociais. Mesmo respeitando o ponto de vista desses irmãos e irmãs materialistas e extremistas, trazemos uma ideia diferente de cidadania, com supedâneo na doutrina do Cristo, que se baseia na justiça, no amor e na caridade. Assim, cada cidadão, ao mesmo tempo que merece respeito aos seus direitos, deve cumprir seus deveres em relação a cada um irmão e irmã em humanidade como também em relação à coletividade. A não violência é uma das exigências dessa ideologia, traduzida pelo amor universal e a caridade. No decorrer deste estudo, iremos abordar vários aspectos inusuais atualmente no que pertine à cidadania, mas que deverão ser integrantes dessa ideia quanto mais adentrarmos a realidade do mundo de regeneração em que se transformará a Terra. Cidadania será sinônimo de fraternidade universal, tendo como inspirador o amor a Deus, Criador e sustentáculo de tudo que existe. Acostumemo-nos, desde já, a pensar,
sentir e agir como integrantes da nova sociedade do mundo de regeneração e não mais como habitantes de um atrasado mundo de provas e expiações. Os resultados benéficos serão imediatos e gratificantes para a nossa vida diária. Sejamos cidadãos do mundo e não partidários de correntes antagônicas, que disputam umas contra as outras, em espetáculos lamentáveis de primitivismo. Prepare-se, prezado leitor, para esta viagem rumo aos novos tempos, que você não se arrependerá, mas que, como único requisito, lhe cobrará reforma moral, ou seja, a aquisição das virtudes da humildade, desapego e simplicidade, sem as quais qualquer regime político leva às disputas insanas, qualquer teoria inócua e qualquer iniciativa redunda em fracasso. 3 características do mundo de provas e expiações. Como se sabe, dentre os mundos habitados por seres humanos, abaixo dos de provas e expiações, há somente os primitivos, estágio esse que a Terra já ultrapassou. Estamos agora fazendo a travessia para o mundo de regeneração. Caracterizam-se os mundos de provas e expiações pelo que temos visto no nosso planeta, a grande quantidade de espíritos que carregam dentro de si mais defeitos do que virtudes. Falaremos, a seguir, um pouco de cada um dos defeitos morais. 3.1 A prevalência dos defeitos morais. Os defeitos morais podem ser classificados de várias formas. Todavia, dentro da doutrina espírita, com base no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento de que se resumem a 3 encontra a base e é a fonte de onde extraímos a relação que se segue. Estudando esses 3 estaremos analisando a essência das fraquezas humanas e fornecendo elementos para sua superação, visando o aperfeiçoamento ético-moral da humanidade, mas, principalmente, o nosso próprio. 3.1.1 Orgulho. Os seres humanos menos evoluídos moralmente, como é a maioria de nós, trazem ainda o orgulho como um de seus defeitos morais. Quando ainda nos consideramos mais importantes que os nossos irmãos e irmãs em humanidade, sentindo um declarado ou secreto desprezo pelos outros, podemos identificar em nós orgulho. Na verdade, sendo todos filhos do mesmo Pai Celestial, Ele ama a todos indistintamente e não despreza um só que seja, mesmo que esteja no primeiro degrau de evolução, bem como não sente amor mais profundo por aqueles que já alcançaram o nível evolutivo de Cristo. Tanto é verdade que Jesus, divino governador da Terra, ao invés de proceder de forma orgulhosa, em todos os momentos de sua encarnação, mesmo convivendo com nossas mazelas morais e inferioridade intelectual, nunca desconsiderou ou tratou com arrogância quem quer que fosse. Quando chamou alguns de hipócritas e outras expressões que tomamos como ofensivas, agiu sempre como um irmão mais velho que alerta as crianças para determinadas obrigações, traçando-lhes limites às travessuras. A humildade o caracterizou sempre e nenhum resquício apresentou de orgulho. Sendo nosso modelo em tudo, devemos aprender a pensar, sentir e agir conforme suas lições e, sobretudo, sua exemplificação. 3.1.2 Egoísmo. Sempre que colocamos em primeiríssimo lugar nossos interesses pessoais, sem levar em conta os legítimos interesses alheios, estamos revelando egoísmo. Manifesta-se por variadas formas, mas a consciência, quando a consultamos com sincero desejo de acertar, nos aponta se estamos pensando, sentindo e agindo com egoísmo. É natural que os espíritos mais evoluídos, tendo a consciência mais apurada pelo maior tempo que já tiveram de vivência das virtudes, tenham mais apurada a consciência. Assim, não se permitem o mínimo pensamento, sentimento ou atitude egoísta. Os espíritos menos evoluídos costumam misturar egoísmo e desapego, ora prevalecendo o defeito ora a virtude. Observemos nossas tendências, em profundidade, aperfeiçoando-nos sempre. Orar e vigiar é o conselho que Jesus nos deixou para não estarmos sujeitos a errar seguidamente. 3.1.3 Vaidade.
A vaidade é o desejo declarado ou secreto de estar sempre em evidência, mesmo quando o destaque que pretendemos não tem utilidade alguma. Trata-se de uma compulsão para o exibicionismo doentio. Há casos em que devemos mesmo nos expor para a defesa de propostas úteis. Nessas situações devemos procurar mesmo a evidência. Aliás, conforme orientação do Divino Mestre de colocar a candeia sobre o candeeiro para que dê luz a todos que se encontram na casa. Saibamos, todavia, identificar qual nossa verdadeira intenção, se o bem ou o mal, em cada situação específica. Nossa consciência, consultada, saberá identificar o que realmente pretendemos. 3.2 Consequências negativas dos defeitos morais. Normalmente, em cada um de nós, quando ainda não nos propusemos a reforma moral, é a prevalência de um dos 3 defeitos morais. Se todos eles estão presentes em grau superlativo, então, somos verdadeiros entraves para a coletividade, ao mesmo tempo que atraímos as consequências cobradoras da lei de causa e efeito. O ser humano orgulhoso pretende que todos o reverenciem, o egoísta quer todos os benefícios possíveis apenas para si, o vaidoso só admite situações de evidência e destaque para ele próprio. Numa sociedade onde prevalecem os defeitos morais em detrimento das virtudes, acontecem desentendimentos constantes, a começar no seio das próprias famílias, entre vizinhos, nos contatos entre conhecidos e desconhecidos, entre países, e tudo isso gera um estado quase permanente de sofrimento geral, inclusive chegando ao ponto mais grave, que são as guerras, que ainda perduram em dezenas de pontos do globo. Enquanto cada ser humano não realizar a proposta do autoconhecimento, reformando-se moralmente, com a aquisição das virtudes, não adiantarão medidas exteriores de qualquer natureza que sejam, pois sempre os instintos primitivistas, representados nos defeitos morais, poderão espocar em situações várias, provocando problemas mais ou menos graves. A Terra precisa de paz, o que somente ocorrerá com a reforma moral de todos os seus habitantes. 3.2.1 Privilégios injustos das classes sociais superiores. Em diversas épocas da história, as classes desprivilegiadas se rebelaram contra as injustiças que lhes eram impostas pelos que desfrutavam de quase todas as regalias. São bem conhecidos esses incidentes, podendo-se citar alguns, a título de exemplo, a saída maciça dos hebreus, comandados por Moisés, da situação de escravidão no Egito em direção à Terra Prometida. As diversas rebeliões populares na Roma Antiga, muitas delas contornadas pelos poderosos, que utilizavam o estratagema de acalmá-las com pão e circo, as revoltas de camponeses na Idade Média, as revoluções francesa, russa e chinesa, entre outras. As pessoas que gozam de posições destacadas no mundo terreno costumam considerar-se superiores às demais e querer até aumentar seus privilégios. Todavia, com isso, praticamente empobrecem as demais, reduzem-lhes as oportunidades e, na verdade, muitos procuram mesmo agir dolosamente, como se quisessem escravizar seus irmãos e irmãs em humanidade, aumentando seu próprio poder e riqueza temporários. Trata-se de uma ilusão, pois o Pai Celestial estabelece, através de suas leis, parâmetros, que ninguém consegue derrogar. A vida no mundo terreno, por mais longa que seja, representa apenas um átimo na eternidade, e o poder e as riquezas que alguém possa acumular podem lhe ser tomados de uma hora para outra, tal como se deu com o famoso rei Creso, que, de monarca mais rico do mundo de então, passou a servidor de Ciro, rei da Pérsia, por fim tornando-se amigos graças à compreensão que os uniu numa amizade digna de homens evoluídos na inteligência e na moralidade. Depois de milênios de luta entre as classes rica e pobre, no mundo inteiro, depois da dominação intelectual dos letrados sobre os incentes, depois de todo o derramamento de sangue, destruição de cidades e países,
sofrimentos físicos e morais, não há como não se entender que somente a união pode solucionar os problemas sociais. Quem detém alguma fatia de poder, mesmo que mínimo, deve refletir e compreender que tal lhe foi permitido por Deus para cumprir uma tarefa construtiva junto à comunidade onde vive e não para escravizá-la de variadas formas. Por outro lado, quem se encontra na base da pirâmide social, aparentemente desprovido até do mínimo, deve compreender que, se faz jus a uma parcela de benefícios, que, aliás, deve pleitear, somente deve pretender o que seja realmente justo, de acordo com seu grau de contribuição para o contexto social. Em suma, os poderosos pela inteligência, dinheiro ou poder político devem abdicar de uma série de privilégios imerecidos, enquanto que os que nada têm devem pretender o razoável, aproximando-se os dois extremos, de tal forma que ninguém tenha muito além do justo e ninguém tenha abaixo do suficiente. A igualdade absoluta de riqueza, inteligência e poder é uma utopia, que gerou rios de sangue na França, na Rússia, na China e em Cuba, além de outros países. Como dissemos no começo do nosso estudo, nosso referencial é a realidade do mundo espiritual. A cidade espiritual de nosso lar, cujo nome foi celebrizado pelo espírito André Luiz, mostra como funciona uma cidade evoluída naquele plano, que deve servir de modelo para nossas futuras cidades terrenas, no mundo de regeneração. Todavia, ali há ministros, juízes, servidores menos graduados e também pessoas que ainda não se decidiram a trabalhar em benefício da coletividade, vivendo às expensas da caridade alheia. Todo espírita deveria ler essa obra para ter uma ideia do que deveremos fazer, a começar pela nossa reforma íntima, pois, sem essa qualificação, de nada adiantam medidas exteriores, como leis, planejamentos e teorias. 3.2.2 Desinteresse pela coletividade. A mentalidade da maioria dos habitantes do nosso planeta ainda se volta apenas para os interesses pessoais e, no máximo, da própria família, circunscrevendo sua capacidade de amar a poucas pessoas, enquanto que Jesus afirmou que somos todos irmãos, filhos do Pai Celestial, que ama a todos sem nenhuma diferença, fazendo chover sobre justos e injustos. Em nosso lar, por exemplo, tudo se pensa em favor da coletividade, evidentemente sem esquecer as necessidades individuais quando justas. Ali, todavia, somente é considerado justo o que redunda em benefício da evolução intelecto-moral dos seus habitantes. O que refugia esse objetivo não pode ser levado em conta em favor de quem quer que seja. Nas nossas sociedades terrenas há muitas reivindicações de uns e privilégios de outros que não refletem qualquer interesse evolutivo no sentido mais elevado da palavra. São meras manifestações do orgulho, egoísmo ou vaidade de pessoas que não compreendem, de verdade, a regra do amor ao próximo como a nós mesmos. Muitos travam verdadeiras batalhas para assumir a liderança de grupos ou até de coletividades inteiras, sem, contudo, terem, no fundo, outro objetivo senão usufruir de benesses egoisticamente. 3.2.3 Destaque injusto dos privilegiados. Jesus pregou e viveu a simplicidade, somente justificando o destaque quando se trate de colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa, ou seja, devemos viver com simplicidade sem ostentação, mas não recusarmos assumir provisoriamente, na medida da necessidade momentânea, posições de destaque, quando redundar em benefício real para a coletividade. Na atualidade do mundo terreno, bem como no passado da humanidade, sempre tem assumido posições de relevo e merecidos mais astutos e os mais violentos, visando benefícios para si próprios e esquecidos dos seus irmãos e irmãs em humanidade. No mundo de regeneração seremos simples por nada pretendemos em termos de destaque inútil e viveremos modestamente, mesmo quando estivermos no comando de comunidades inteiras,
pois a vaidade já terá sido superada no nosso íntimo. 3.2.4 Desinteresse pelo trabalho. Jesus disse: Eu trabalho e meu Pai também trabalha. Aí estava ensinando a importante missão construtiva do esforço pessoal no crescimento individual quanto das coletividades. Sem trabalho não há como se falar em civilização, progresso e evolução. Infelizmente, grande parte da humanidade é ainda avessa ao trabalho, que considera como desagradável e do qual procura eximir-se por variadas maneiras, inclusive enriquecendo-se pelas especulações financeiras, jogos de azar, loterias, isso sem contar as práticas criminosas descritas nas leis penais humanas. Todavia, perante a justiça divina, quem não trabalha, ou seja, não exercita alguma atividade útil, mesmo que não remunerada, é vádio e paga pela sua mentalidade perniciosa conforme os códigos divinos inscritos na própria consciência. É preciso educar as gerações no amor ao trabalho útil e idealista, excluindo-se do rol das atividades lícitas as práticas que em nada contribuem para o bem mas sim para o mal. Fabricantes e comerciantes de bebidas alcoólicas, fumo e outros produtos nocivos ao corpo e à mente vão perdendo espaço e deixarão, na certa, de elaborar no mundo de regeneração. A própria alimentação, no futuro, orientada pela nutrição baseada nos estudos mais avançados, deixará de lado os hábitos alimentares nocivos que hoje se praticam, o que tem gerado doenças e mortes prematuras. Tudo evolui e quem tem interesse em adequar-se às leis divinas, dentre as quais o respeito à natureza, recebe a recompensa inclusive da saúde e da longevidade, se assim estiver previsto nos planejamentos espirituais para a encarnação de cada um. Todas as ciências, em resumo, estão sendo impulsionadas para a grande mudança. 3.2.5 Desinteresse pela educação no sentido mais perfeito da palavra. O que as classes sociais tidas como superiores sempre fizeram foi ministrar aos seus filhos, os pais pessoalmente ou através de professores, conhecimentos que julgavam necessários para prepará-los para a manutenção dos próprios privilégios e, se possível, aumentá-los. Assim, a instrução é o que se tem praticado, desde tempos imemoriais, mas não a educação, como conceituava o grande pedagogo que foi Allan Kardec, professor, no sentido mais elevado da palavra, por opção e vocação. Para ele educar significa ensinar às gerações, além dos conhecimentos necessários à sobrevivência no mundo terreno, as coisas de Deus, formando homens e mulheres de bem. Realmente, se formos bem analisar o que se tem feito tanto nos lares quanto nas escolas está muito longe do modelo que Kardec aprendeu com seu grande mestre Pestalozzi e que aplicou no ensino aos seus próprios alunos em Paris. O desinteresse da maioria por esse tipo de educação se justifica pela obrigação que se passa a assumir da autorreforma moral, o que nem todos querem. Dessa forma, muitas vezes dirigem as coletividades homens e mulheres de alto nível cultural, mas descompromissados com as regras que defluem das leis divinas, resumíveis no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No mundo de regeneração não haverá espaço para esses cidadãos nos postos de comando, pois estes serão ocupados por homens e mulheres cheios de humildade, desapego e simplicidade, que colocarão o interesse coletivo acima dos próprios. Aliás, os espíritos renitentes no mal, à época, sequer estarão encarnados mais aqui no planeta, uma vez que seu degredo estará consumado em mundos compatíveis com seu grau de rebeldia e desapreço aos irmãos e irmãs em humanidade. 3.2.6 Loterias. Uma das formas que o egoísmo inventou para driblar o dever de trabalhar são as loterias, para que os felizardos se tornem ricos e satisfaçam todas as suas fantasias mais disparatadas. Assim, sem o perceber, demonstramos nossa inferioridade moral, pois somente recebe o beneplácito da consciência a remuneração proveniente do trabalho útil e honesto. Quando houvermos compreendido realmente essa verdade,
Desapareceram as loterias e todas as demais formas de querer ganhar dinheiro sem trabalho. No mundo de regeneração, naturalmente que essa forma estranha será lembrada como triste reminiscência de uma época de primitivismo moral, mais ou menos como hoje nos lembramos da matança de cristãos e gladiadores nos circos romanos. Não conseguimos, sinceramente, entender como conciliar a crença espírita, que exige autorreforma moral, com o hábito de milhões de pessoas em comparecer às casas lotéricas à espera da sorte grande. Todavia, a consciência de cada um é compatível com seu grau evolutivo. Imaginemos Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mohandas Gandhi e os outros homens e mulheres pobres, mas dedicados ao bem da humanidade, fazendo sua fezinha à espera de ganharem algum dinheiro para investir nas obras filantrópicas a que se dedicavam. 3.2.7 Vícios. Os vícios representam nosso menosprezo à nossa própria condição de deuses, que Jesus afirmou, porque trocamos os investimentos no autoaperfeiçoamento intelecto-moral por hábitos primitivistas, que nos degradam e nos equiparam aos brutos. Saber que fomos criados simples e ignorantes, apesar de não conseguirmos identificar, com exatidão, o ponto de partida, e que passamos pelos reinos inferiores da natureza, mas que nos destinamos à perfeição relativa, cada vez mais conscientes do Pai Celestial, só isso nos deve fazer pensar que nenhum vício deve ser sustentado e que somente as virtudes compensam, pois nos elevam e sublimam, gerando felicidade e paz. Infelizmente, no mundo atual, quantos ainda se deixam dominar pela drogadição, alcoolismo, sexolatria e demais vícios, competindo-nos o dever de ajudar esses irmãos e irmãs em humanidade, esclarecendo-os e fortalecendo-os para que realizem sua autorreforma moral e sejam membros úteis da sociedade ao mesmo tempo que se sintam felizes consigo próprios. O trabalho de orientação a esses irmãos e irmãs representa uma das missões mais importantes que alguém pode desempenhar na face da terra, pois serão as ovelhas perdidas que estarão retornando ao aprisco de Deus. Todos fomos filhos pródigos há muito ou pouco tempo atrás ou ainda somos atualmente. Somente Jesus descreveu uma trajetória retilínea desde o começo, dentre todos os espíritos que passaram pela terra. Por isso, ao invés de apedrejarmos as Madalenas, condenarmos os Zaqueus ou degolarmos os Paulos de Tarso, devemos auxiliá-los a se superarem, para merecermos moratória para nossas próprias dívidas frente à justiça divina. 3.2.8 Corrupção. O nível de moralidade das pessoas varia quase ao infinito, desde aqueles para quem os interesses materiais estão em primeiríssimo lugar, pouco importando qualquer outros valores, até os que colocam as leis divinas acima de tudo. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde a maioria ainda apresenta graves defeitos morais e uma pequena percentagem funciona como mestres das virtudes, sob o comando do sublime governador, que é Jesus. A questão da corrupção ainda se apresenta grave, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, quando se envolve dinheiro ou vantagens de variados tipos, ou mesmo outros aspectos da própria moralidade em geral. Há encarnados no planeta e gravitando em torno dele, como desencarnados, muitos espíritos extremamente primitivos, que ensaiam os primeiros passos na evolução ético e moral. Para esses é difícil compreender qualquer coisa que não sejam seus próprios interesses, caracterizados nos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade. A corrupção deixará de existir, naturalmente, no mundo de regeneração, pois não é compatível com nenhuma das virtudes. 3.2.9 Renda sem trabalho. Já abordamos a questão da dignidade do trabalho, que Jesus ressaltou ao afirmar: eu trabalho e meu Pai também trabalha. O egoísmo inventou várias formas de renda sem trabalho, altamente prejudiciais para as próprias pessoas que vivem dessa forma tanto quanto para o meio social, representando péssimos exemplos. Quem trabalha, exercendo atividade útil e honesta,
contribui para o desenvolvimento da coletividade, ao mesmo tempo que desenvolve a própria inteligência e a sua moralidade. Não se consegue compatibilizar o cumprimento das leis divinas com o tipo de vida equivocada a que nos referimos. Zaqueu pode ser tido como um dos exemplos mais significativos desse tipo de mentalidade doentia, que se curou através da renúncia aos bens mal adquiridos e a própria profissão de moralidade duvidosa que exercia. Passou a viver do trabalho honesto e tornou-se, com o decorrer das múltiplas encarnações que se foram sucedendo na dedicação ao bem, no caroável espírito Bezerra de Menezes, cujo idealismo e mentalidade caritativa emocionam todos que lhe conhecem os exemplos de amor universal e renúncia. Trabalhar e estudar são duas atividades umbilicalmente ligadas, representando a primeira a prática e a segunda a teoria, mas que se fazem necessárias para, ao lado da moralidade, elevarem os seres humanos rumo ao progresso espiritual. 3.2.10 Acumulação de cargos e funções remuneradas. Desde tempos imemoriais, os mais astutos e os mais violentos foram acumulando benesses para si e seus familiares, assim formando-se as classes privilegiadas, que quase tudo assambarcam, enquanto a maioria padece de carência até do mínimo para sobreviver. Até hoje perdura esse tipo de mentalidade, pois que aqueles que se destacam pela inteligência, poder político ou dinheiro procuram acumular mais e mais, inclusive apoiados por leis injustas, que permitem esse tipo de imoralidade, que a consciência de cada um, cedo ou tarde, cobrará. Não é justa que cada pessoa possa legalmente acumular diversas fontes de renda, o que, naturalmente, representará a carência material de outras ou até de coletividades inteiras, conforme o grau de centralização que ocorrer. Vê-se, neste mundo de provas e expiações, coletividades inteiras vivendo miseravelmente, sob a dependência de uns poucos, que trazem nas próprias mãos as rédeas do poder, da inteligência e das riquezas. Por isso, esses egoístas renascem posteriormente sofrendo uma série de limitações, a fim de aprenderem a repartir o que Deus lhes destinou para fazerem o bem às pessoas e coletividades. Todavia, esse círculo vicioso de erros e sofrimentos deixará de existir no mundo de regeneração, onde não haverá espaço para ninguém assambarcar o que deve ser usufruído por muitos. É importante desde já desapegarmos-nos daquilo que ultrapasse nossas necessidades e o que é justo, renunciando espontaneamente antes que a justiça divina nos alcance e obrigue a devolver aos outros o que tínhamos prometido entregar-lhes voluntariamente. Não é necessário que as leis nos contenham nos limites do razoável quando já alcançamos o patamar do homem novo, ou seja, já adquirimos a humildade, o desapego e a simplicidade. Nesse estágio de compreensão renunciamos a tudo que nossa consciência, apurada e idealista, nos determina a deixarmos nas mãos alheias ao invés de reivindicarmos para nós. Feliz de quem sabe distinguir o que lhe deve pertencer e limitar-se ao justo. Quando Jesus afirmou, "Não tem uma pedra onde descansar a cabeça", estava nos ensinando o desapego ao que não seja necessário e mostrando-nos que somente o que seja realmente justo é que devemos guardar conosco, até que, gradativamente, vamos renunciando a tudo que seja material para, algum dia, daqui a muitos milênios, não precisemos de nada que não seja espiritual para vivermos. 4 características do mundo de regeneração. A prevalência das virtudes é que caracterizará o mundo de regeneração. Somente assim teremos acesso a uma série de benefícios intelectuais, científicos, tecnológicos etc., que estão restritos ao mundo espiritual e que não chegam até nossa realidade material, pois aqui faríamos mau uso dessas benesses. Daremos um exemplo, colhido da obra intitulada Diálogos com Hernani Guimarães Andrade, editada pela editora Didier, quando ele afirma sobre a transcomunicação instrumental, ou seja, a utilização de aparelhos para o contato entre encarnados e desencarnados. Em suma, antes de um insucesso geral da TCI, haverá a necessidade de uma mudança íntima e profunda do próprio homem,
no que diz respeito aos valores morais e éticos. Estamos, assim, frente a um processo que só se sustentará e progredirá se houver rigoroso equilíbrio entre o aspecto técnico e científico, aparelhamento físico-material, e o aspecto moral, refinamento ético. Esse refinamento ético significa a aquisição das virtudes da humildade, desapego e simplicidade. 4.1 A prevalência das virtudes. Quando se inventou o avião, foi utilizado para bombardear cidades e populações civis. Quando o processo de desintegração atômica passou a ser conhecido, fabricaram-se as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. A televisão transmite uma grande quantidade de programas altamente corruptores. A internet tem sido veículo da pornografia e da desagregação moral, e assim multiplicam-se os exemplos de mau uso de inventos e tecnologia, que a espiritualidade superior não permite que ultrapasse determinados limites para que maiores males não ocorram. A autorreforma moral é imprescindível, porque, sem ela, a própria ciência, a filosofia, a arte e até a religião vão se desvirtuando nas mãos de pessoas inescrupulosas. Como dito linhas atrás, os espíritos altamente comprometidos com o mal serão desalijados da Terra, pois sua atuação vem prejudicando o desenvolvimento do planeta, uma vez que a ética e o conhecimento são indissociáveis. Todavia, a simples exclusão dos rebeldes e viciosos não nos exime da necessidade da nossa própria autorreforma moral, pois cada qual responde pelo próprio nível ético-moral do pensar, sentir e agir. 4.1.1 Humildade. As pessoas orgulhosas não conseguem entender como alguém possa ser feliz vivenciando a humildade, pois acreditam que somente dominando é que se pode viver bem. O contrário, justamente, é que representa a verdade, pois ninguém, realmente, domina outrem, e quanto mais se impulsiona outrem em direção à escravização, mais se prepara para a libertação. Deus, na sua suprema sabedoria e amor, não autoriza ninguém a subjugar outrem. O próprio Divino Mestre, detentor da autoridade de governador da terra, nunca impôs nada a alguém, apenas ensinou o caminho que leva a Deus. Qualificou a si próprio como professor, mestre, mas disse que bom, pois dele tudo provém, é somente o Pai. A autoridade é concedida a cada um apenas para utilizá-la em favor do bem e nunca para a satisfação de interesses pessoais. Os espíritos superiores detêm grande parcela de humildade. Basta verificar os exemplos de Madre Teresa de Calcutá, Mohandas Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis e, principalmente, Jesus, o qual, para encerrar sua exemplificação, lavou os pés dos seus alunos, ou seja, aqueles que se convencionou chamar de apóstolos. A humildade deve existir no pensar, no sentir e no agir, o que não significa concordância com o mal nem a omissão nos momentos em que se deva assumir a defesa do bem. 4.1.2 Desapego. Desapego em relação às coisas e interesses que não beneficiam o progresso intelecto-moral é uma necessidade, que vamos aperfeiçoando com o exercício diário. Desapegar-se do que nos puxa para baixo significa adquirir a leveza interior, que nos elevará cada vez mais alto nas virtudes e, consequentemente, na inteligência. Como vimos pela lição de Hernani Guimarães Andrade, a própria inteligência é limitada pela ética. Os espíritos ligados ao mal não podem ultrapassar certos limites da inteligência enquanto não se sublimarem moralmente. Assim também acontece com todos os seres humanos, cuja intelectualidade se sutiliza à medida que se adquirem as virtudes. O volume de informações pode representar mera soma de quinquilharias, mas não é a sabedoria e não significa o contato com a verdade. Esta aqui só é revelada aos que a fazem por merecer por suas virtudes. O desapego é a virtude oposta ao egoísmo e talvez seja a mais importante de todas, também a mais difícil de ser adquirida, pois contraria os instintos mais fortes, que desenvolvemos no período da animalidade. Todavia, é imprescindível para a evolução do espírito.
Somente os desapegados recebem as grandes revelações, sendo dispensável relacionar seus nomes, que são os mesmos que numeramos acima. 4.1.3 Simplicidade. Ser simples a despir-se de toda a vaidade. Jesus viveu a simplicidade e pregou-a pelo exemplo, desataviado de qualquer estrutura ou circunstância que o colocasse em destaque sem utilidade real. Ninguém precisa andar andrajoso ou deixar de utilizar os recursos tecnológicos que a civilização propicia para fazer-se simples, pois essa virtude está dentro de cada um que a detém. Pobreza e simplicidade podem nada ter a ver uma com a outra, nem riqueza com vaidade. 4.2 Consequências positivas das virtudes. Enquanto que os defeitos morais representam entraves na nossa vida, com resultados negativos no contexto em que vivemos, as virtudes redundam em benefícios para nós próprios e a própria humanidade, como as ondas circulares que se propagam na superfície tranquila de um lago em que se lança uma pedrinha, por menor que seja. Madre Teresa de Calcutá dizia: minha atuação se compara a uma gota no oceano, mas, sem essa gota, o oceano seria mais pobre. Além dos resultados visíveis das virtudes, quem as cultiva as irradia, através dos pensamentos e sentimentos, uma vez que se sabe que o pensamento é a mais potente força que existe no universo. Aliás, no mundo de regeneração, cada vez mais se exercitará o poder mental, que é a força motriz do mundo espiritual, nossa pátria verdadeira e definitiva. No mundo material é que ainda se necessita, e muito, da movimentação da matéria bruta que conhecemos e com a qual lidamos no nosso dia a dia. Com a multiplicação do número de pessoas virtuosas, acabarão por extinguir-se os graves problemas sociais, que hoje fazem da vida terrena uma constante incerteza como um oceano onde as ondas podem chegar a alturas inesperadas, gerando insegurança. O resultado geral da paz depende da mudança interior de cada um, não se podendo ficar meramente aguardando que os outros façam a nossa parte, que é intransferível. 4.2.1 Ausência de privilégios injustos das classes sociais superiores. Não só as leis vão nivelando as pessoas, acabando com os privilégios injustos de alguns, tal como vai acontecendo, por exemplo, se compararmos alguns tempos atrás com as regras atuais, mas as mudanças serão muito mais acentuadas, porque os espíritos rebeldes não estarão mais aqui, funcionando como elementos perturbadores. Os próprios cidadãos, conscientizados dos seus deveres morais para com a coletividade, quererão que todos sejam contemplados com os benefícios das oportunidades de estudo e trabalho, vivendo dignamente. O caminho para chegarmos até lá, todavia, depende de nós mesmos, como já dito, renunciarmos aos privilégios injustos, principalmente se ocupamos posições de destaque no contexto social. Esses privilégios acumulados nas mãos de uns poucos é que geram atualmente a carência de milhões de cidadãos, que vivem sem chances reais de estudo e trabalho condignos. 4.2.2 Interesse de todos pela coletividade. Enquanto cada um colocar seus próprios interesses acima dos interesses dos irmãos e irmãs em humanidade, continuaremos a viver em regime de lutas e disputas, geradas pelo egoísmo. A superação dos defeitos morais em cada um é a única solução para a evolução da sociedade. Leis, teorias e experimentações que partam de outras premissas representam meras fantasias, como se pode concluir depois dos 6 milênios e meio que já vivemos de civilização. A coletividade representa a mera soma de cada um de nós. Se todos formos humildes, desapegados e simples, teremos uma coletividade onde todos pensarão em favor de todos. Em caso contrário, estaremos no estágio ético-moral de homens e mulheres que merecem viver num mundo de provas e expiações. Toda melhoria social passa pela reforma moral de cada cidadão. Sempre haverão pessoas mais evoluídas intelecto-moralmente que outras,
cabendo aos mais adiantados ensinarem na teoria e na prática os menos evoluídos, reproduzindo, aliás, o que Jesus veio nos ensinar ele próprio, como irmão mais velho e mais adiantado que todos os demais habitantes do planeta. Somente as leis divinas contêm as soluções para a vida de cada um e das coletividades. Os estudiosos devem adequar seus projetos a elas e aplicá-las aos planejamentos humanos. Em O Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais, enumeram-se as leis divinas que temos condições de compreender no nosso estágio evolutivo. Basta estudarmos o que ali ensinam os espíritos superiores e aplicarmos aquelas informações à nossa vida pessoal e os regramentos da sociedade terrena. Cada um é responsável pela evolução da humanidade em geral, cabendo-lhe contribuir para tal dentro da sua área de atuação, por pequena em que seja. Aliás, essa extensão é proporcional ao grau evolutivo intelecto-moral de cada um e não à posição social que ocupa. A influência que importa mais é o intelecto moral e não aquela decorrente do dinheiro e do poder. Assim, por exemplo, quando se trata de pessoas do nível de um Francisco Cândido Xavier e Madre Teresa de Calcutá. 4.2.3 Inexistência de destaque injusto dos ocupantes de postos mais eminentes. No livro Nosso Lar, seu autor espiritual conta que a ministra veneranda recusou uma homenagem que quiseram prestar-lhe, o que representa um exemplo que deveríamos seguir cada vez mais, reconhecendo que a maioria das comendas, títulos, destaques são mero reflexo de trocas de favores, bajulação e outras formas de comprar a consciência alheia. Hernani Guimarães Andrade, certa vez, recusou um presente que um empresário interesseiro quis lhe proporcionar através de um carro, afirmando um missionário da ciência que não havia naquele pátio nenhum carro com a cor que lhe agradava, que era a cor da honestidade. Há quem vive em função de títulos, homenagens e as satisfações da vaidade de variadas formas. Cria-se uma verdadeira dependência psíquica quando se espera o reconhecimento do cumprimento dos próprios deveres. José Fernandes Filho diz sempre: a um homem público não se agradece, o que é verdade, pois estará cumprindo o que lhe compete, ou seja, pensar, sentir e trabalhar em benefício da coletividade. Aos particulares igualmente se aplica essa regra, pois, na verdade, cada um de nós é um homem público ou mulher pública, pois que somos cidadãos, com deveres múltiplos frente à coletividade, necessários ao conjunto. A cidadania, no mundo de regeneração, será baseada nas leis divinas e não em conceitos materialistas. 4.2.4 Interesse geral pelo trabalho. Há um grande contingente de pessoas que ainda não adquiriu amor ao trabalho pelo fato de trazer dentro de si o defeito moral do egoísmo. Para amar o trabalho útil e honesto é preciso que já tenhamos superado o egoísmo, oportunidade em que realizamos tarefas que beneficiam as pessoas mais visando o próprio bem do que a remuneração material. É preciso que pais, mães e educadores, respectivamente nos lares e nas escolas, ensinem às novas gerações o amor ao trabalho. Francisco Cândido Xavier alertava sempre para a utilidade do trabalho, fosse ele de que tipo fosse, contanto que útil e honesto, o que proporcionaria a gradativa extinção da pobreza. Não que se queira culpar os carentes pela própria situação de pobreza, pois existe aí um forte ingrediente de egoísmo dos privilegiados pela inteligência, pelo poder político e pela riqueza. Mas que é verdade que há muita tendência para a ociosidade mesmo, inclusive da parte de muitos carentes, que preferem estender a mão à caridade pública ou aos planos assistenciais governamentais do que trabalhar. Quem trabalha adquire a dignidade da própria subsistência. André Luiz narra o caso de um espírito asilado há vários anos em nosso lar às custas da caridade de outrem, sem nenhuma intenção de trabalhar, pois aquele espírito sempre arrumava um pretexto para não iniciar-se em qualquer atividade que fosse, preferindo repousar à espera de um trabalho que nada tivesse de penoso ou aborrecido.
A preocupação excessiva com o nível de remuneração afasta muita gente do trabalho, pois a intenção é ganhar dinheiro e não servir, esquecidas essas pessoas de que o dinheiro deve ser a consequência e não a meta principal. No mundo de regeneração, cada vez maior número de pessoas compreenderá esse axioma, ao contrário da época atual, em que a maioria escolhe a própria profissão pela lucratividade e não pela vocação, o que é lamentável para elas e para a coletividade. Todo trabalho honesto e útil é digno e merece ser remunerado condignamente, como sejam as profissões das empregadas domésticas, dos trabalhadores braçais, etc., cabendo a cada um de nós valorizar esses profissionais e conceder-lhes a dignidade de um salário justo. 4.2.5 Interesse geral pela educação no sentido mais perfeito da palavra. Imperceptivelmente a humanidade vai evoluindo, os espíritos vão reencarnando com novos e melhores propósitos intelecto-morais e, aos poucos, tudo vai mudando. A evolução individual se processa silenciosamente, como o desenvolvimento de uma planta, que, de semente escondida no solo, brota na superfície e depois vai crescendo até tornar-se uma árvore gigantesca. Assim também os seres humanos na feira das reencarnações. A lei de justiça, amor e caridade regula a vida de cada ser e das coletividades, proporcionando o progresso da inteligência e da moralidade. Na época que vivemos presentemente, a programação espiritual é de mudança qualitativa, como verdadeira mutação, e não o desenvolvimento horizontal de algum tempo atrás. As mudanças agora são radicais, alterando-se a essência, porque cobra-se a qualificação ético-moral dos espíritos, sem a qual a própria evolução intelectual fica inviabilizada como salto qualitativo, enquanto que anteriormente significava mera acumulação de dados e informações horizontais. A educação verdadeira abarca os dois itens, ética e inteligência, ou sejam, as virtudes da humildade, desapego e simplicidade, e o estudo e trabalho voltados para o autoaprimoramento e o desenvolvimento da coletividade. Verifica-se que a mudança de paradigmas é significativa e não são todos que estão preparados para a mudança, que deve partir de dentro para fora, ou seja, significar desejo sincero e persistente de autorreformar-se. 4.2.6 Abolição das loterias. Como dito linhas atrás, somente o trabalho honesto e útil justifica a remuneração, enquanto que as formas inventadas pelo egoísmo e a ociosidade de ganhar dinheiro, cedo ou tarde, condenam seus adeptos. Não faz sentido, a não ser numa sociedade primitivista, a existência de loterias e instituições equivalentes, visando enriquecimento sem trabalho. O que cada homem novo ou mulher nova pode fazer para acelerar a extinção dessas instituições negativas é delas não participar, o que já representa um bom exemplo, mostrando aos que ainda não despertaram para a noção da ética no seu sentido mais elevado que nem todos colocam os interesses materiais em primeiro lugar. A exemplificação vale mais do que muitas palavras e a fogueira do egoísmo vai se apagando por falta de combustível. 4.2.7 Superação geral dos vícios. Mohandas Gandhi afirmava que, de todos os vícios, o mais difícil de ser vencido é a gula, que, manifestada pela alimentação mal planejada que a maioria da humanidade adota, provoca, a médio e longo prazos, doenças graves e a desencarnação antecipada de muita gente. As pessoas em geral ainda preferem os alimentos muito mais pelo sabor do que pelo seu teor alimentício, o que representa um equívoco grave. As verduras, legumes e frutas são os melhores alimentos e, gradativamente, vão sendo valorizadas, em detrimento dos produtos causadores de sobrecarga para o aparelho digestivo. No mundo espiritual há quem vive em estado de sofrimento muito grande por causa do vício da gula e solicita a reencarnação imediata, como há outros que estão aferrados a outras dependências psíquicas. Todavia, é certo que Gandhi não estaria levando em conta os vícios do alcoolismo e da drogadição,
que necessitam de tratamento mais sério ainda. Infelizmente, há ainda muita gente que vive infelicitada atualmente por esses vícios, grandemente divulgados pelos atuais hábitos sociais, sendo comum nas reuniões familiares e públicas o consumo de bebidas alcoólicas e, principalmente entre jovens, a utilização de drogas. A sexolatria é outro vício grandemente divulgado, inclusive através dos recursos da internet e da televisão. Todo vício,